Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos lá então. Ó, nossa aula de hoje, parte 2 da nossa aula de hipertensão e exercício. Trago pra gente aqui, já começo, né, com um artigo que eu acho muito legal, gente. Olha esse artigo, que bacana. Primeiro, né, ele foi feito com indivíduos hipertensos, que é o que a gente está estudando ou mais estudando nessa nossa aula, tá bom? E eles queriam entender sobre a mortalidade desses indivíduos. Então eles queriam entender se a força ou a resistência cardiovascular ajudavam a minimizar, diminuir a chance desses indivíduos morrerem por qualquer causa, tá? E olha que legal que eles encontraram, gente. Eu vou dar uma resumida aqui pra gente, tá bom? Fiz um esqueminha para ficar mais fácil da gente entender. Eles separaram aqueles indivíduos que tinham muita força e um ótimo condicionamento cardiorrespiratório, vamos dizer assim, acima da média. Aí eles pegaram aqueles indivíduos que só tinham força, mas tinham um baixo preparo cardiorrespiratório. Assim como eles também separaram aqueles indivíduos que não tinham muita força, mas tinham um bom condicionamento cardiorrespiratório. Então eles avaliaram, né, força e condicionamento. Eles separaram aqueles que eram bons nas duas coisas, nas duas capacidades, bons somente em força, bons somente em condicionamento cardiorrespiratório. E o que eles encontraram? Quem tinha força e um bom condicionamento cardiorrespiratório tinha 51% menos chance de morrer por qualquer que seja a causa, tá? Isso já é muito legal. Diminui pela metade a chance desse indivíduo morrer se ele tiver força e um condicionamento cardiorrespiratório. Agora, o mais legal desse trabalho, quem tinha só força, mas não tinha um bom condicionamento cardiorrespiratório, dá uma olhada aqui. Praticamente a mesma proteção de ter os dois. Tanto que só o condicionamento cardiorrespiratório sozinho não trazia ou não conferia uma proteção tão grande ou não chegava perto da proteção só de força ou das duas condições em conjunto. Tá? Ou seja, quem é que está segurando as pontas do indivíduo hipertenso? Força. Então é isso que a gente precisa treinar no nosso cliente, no nosso aluno. Força muscular. Ah, mas por quê? Pessoal, vamos entender. Quando esse indivíduo vai subir um lance de escada, vai carregar uma sacola, vai pegar uma criança, enfim, vai fazer qualquer atividade de força no dia dele. Esse cara pode estar super bem condicionado no cardiorrespiratório, mas se ele não tiver força, a frequência cardíaca dele vai lá para cima. Se ele não tiver força, a frequência cardíaca dele vai subir. Se a frequência cardíaca dele sobe, o que vai subir também, pessoal? A pressão arterial. Lembrem do que a gente falou na aula passada, a regrinha da pressão arterial média. Pressão arterial média é o débito cardíaco vezes a resistência periférica. O débito cardíaco é um produto da frequência cardíaca e do volume sistólico. Se você aumentar a frequência cardíaca, você aumenta o débito. Se você aumenta o débito, você aumenta a pressão. Ah, mas por que é que se ele não tiver força vai subir a frequência cardíaca? Pessoal, é extremamente simples, né? Vamos pensar. Se eu não tenho um bom preparo anaeróbio, que no caso é a força, né? As minhas células só conseguem se manter vivas como? Ou através dos sistemas anaeróbios para reconstruir ATP, né? Que é o sistema da creatina fosfato, e a nossa glicólise anaeróbia. Tudo bem? Lembramos? E a outra maneira é através do metabolismo aeróbio, né? Que é a oxidação aí ou de glicose ou de triacilglicerol. Então, se esse indivíduo não tem um bom condicionamento anaeróbio, que é o caso da força, vai sobrar para quem, gente? Vai sobrar, no caso da força, a gente fala especificamente ou mais próximo da creatina fosfato, né? Então, ou vai sobrar para a glicólise anaeróbia, ou vai sobrar para os sistemas aeróbios. Se sobra para os sistemas aeróbios, dá para a gente entender que a gente vai ter que aumentar o aporte de oxigênio, né? Então o coração vai ter que trabalhar mais, porque é ele que faz esse sangue circular por todo o corpo. Então, se eu falo em sistemas aeróbios, eu falo em maior aporte de oxigênio, eu falo em maior débito cardíaco, fluxo de sangue.
Frequência cardíaca, volume sistólico. Vai aumentar o quê? Pressão arterial. Tá? Ah, mas se for a glicólise anaeróbia? Se for a glicólise anaeróbia, lembrem, esse cara não está bem preparado para a força, ele vai cair rapidamente na glicólise anaeróbia, né? O que ele vai produzir bastante? Hidrogênio. Lembra o cara que causava acidose? Esse hidrogênio no sangue, o que ele vai fazer, pessoal? Ele se junta com aquele, ou com aquela, melhor dizendo, molécula que nós denominamos de bicarbonato, HCO3-. O hidrogênio é positivo, o bicarbonato é negativo, eles se juntam, dando origem ao ácido carbônico, H2CO3. O nosso corpo possui uma enzima chamada anidrase carbônica. A anidrase carbônica cliva o H2CO3 em duas partes. Cliva em água, olha lá, peguei os dois hidrogênios, olha lá, H2. E roubei um oxigênio daqui, olha lá, água. Se eu roubei um oxigênio daqui, sobrou só CO2, dióxido de carbono. Tá, e daí? E daí? A água você aproveita no seu organismo. E o dióxido de carbono, o que você tem que fazer? Você estimula os quimiorreceptores nos seus vasos sanguíneos, falando, ó, tem mais CO2, a gente tem que jogar isso aí fora. Então, o que os quimiorreceptores vão fazer? Vão estimular o centro de controle cardiorrespiratório no nosso corpo. Quando a gente estimula o centro de controle cardiorrespiratório, Otávio, centro de controle cardiorrespiratório, você aumenta tanto o fluxo sanguíneo quanto a ventilação. Aumenta o fluxo de sangue para chegar mais sangue nos pulmões, aumenta a ventilação para jogar mais esse CO2 para fora. Ou seja, você vai aumentar, mais uma vez, frequência cardíaca e, consequentemente, pressão arterial. Então, realmente, o que nós precisamos é força e resistência de força. Pô, mas você não tinha falado só força? Sim. Mas força é a creatina fosfato. E se em algum momento esse cara entrar em acidose? Então ele precisa ter resistência de força. Porque a resistência de força é treinar esse indivíduo na glicólise anaeróbia. Treinar esse indivíduo para situações de acidose também. Para justamente ele não ser pego desprevenido. Quando gerar uma acidose no organismo dele, o organismo dele já sabe se virar. Então o aumento na frequência cardíaca não vai ser tão alto. O aumento na pressão arterial, consequentemente, também não. Ok?